foi só para fazer uma introdução mesmo, né? Daqui a pouco tem bastante detalhes aí, depois que podem ser revistos, né? Revisados depois em alguns pontos. Mais para frente, depois eu orientei o pessoal a dar uma lida nas patentes, não sei se o pessoal deu uma lida, mas é importante que lá tem bastante esclarecimento, né? Sobre os princípios de funcionamento de como a captação de ondas cerebrais é modulada em onda de radiofrequência e como os receptores fazem a recepção desse sinal e devolvem, né, fazem essa modulação, esse processamento e devolvem com uma voz na cabeça da pessoa, né, e um estímulo fazendo a pessoa, digamos assim, abrir a guarda num campo que o cérebro dela, digamos assim, está fora um pouco da consciência dela ali quando ela está acordada. E isso aí é uma perturbação, né, que tem uma inteligência artificial que fica usinando isso o dia inteiro, né, dentro da nossa mente, para tirar a gente do nosso estado, digamos assim, de serenidade, né. Então, é mais ou menos isso que acontece. A gente está aí fazendo o trabalho da nossa associação. Meu nome é Francis, sou um dos fundadores aí da associação, junto com o Vinícius, que está junto com a gente aqui, a Fabiana, não sei se a Denise está aqui também, deve ter mais alguém aqui. Mas enfim, os nossos canais estão aí, também foram divulgados lá nos grupos, acredito que vocês tiveram acesso também aos links, né? Mas eu gostaria agora que o pessoal também fizesse uma apresentação, uma identificação aí, falando um pouco de si, né? Falando quanto tempo que ouve vozes, né? Onde mora, a idade, etc. Um breve resumo para a gente abrir um bate-papo depois e sim, talvez a gente passe algumas questões administrativas, né? Se der tempo ainda também, a gente vai organizando aí conforme os assuntos que a gente vai tendo aí como pendência, né? Então, a palavra está aberta aí, obrigado por vocês terem me ouvido, né? E fiquem à vontade. Então, pessoal, quem quiser falar, pode levantar a mão aqui, tá? E pode ficar à vontade. Eu não lembro direito qual foi a ordem de chegada, né, mas eu vou ver aqui pelos participantes, passar a palavra um de cada vez. A gente está aqui com o Alec também. Tudo bem, Alec? Você quer se apresentar? Boa noite, boa tarde. Meu nome é Alex. Eu conheci vocês através da rede social e há um bom tempo, uns 5 anos, 6 anos atrás, comecei a ter ataque de pânico, pesadelos horríveis e ouvindo, gritos, pessoas querendo perseguir, algo do tipo. E eu não sabia o que era e falavam que era problema psiquiátrico. E aí eu conheci vocês mais sobre esse assunto, entendeu? Para saber o que realmente acontece, e tem muitas coisas estranhas mesmo acontecendo. Perdi muitos amigos se afastaram de mim. Não consigo manter um relacionamento muito tempo com qualquer pessoa. Sempre quando eu passo o meu número, quando eu tô numa festa, passo o meu número, converso normal, depois disso as pessoas param de conversar comigo. Então eu acho isso muito estranho. Eu tô achando que tá dentro aí desse nicho aí. E é isso. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro, morava em Belo Horizonte, me mudei devido a isso, para tentar melhorar. E hoje está um pouco melhor, mas mesmo assim há muita coisa estranha que eu estou querendo me inteirar, entendeu? Saber o que realmente está acontecendo. Tá bom, então, Alex, muito obrigado. É interessante, eu também sou do estado do Rio de Janeiro e isso que você falou aí também acontece comigo já há muitos anos, o tempo inteiro. Você conhece uma pessoa num ambiente, uma festa ou qualquer ocasião social e no primeiro momento é tudo normal, né? Você toca o telefone, contato e tal, aí depois, né,
como ser um indivíduo-alvo, logo na sequência muda completamente a coisa, né? Da água para o vinho, né? Aí começa todo aquele isolamento social, as manipulações, dissimulações. Isso acontece comigo o tempo inteiro também, já há muitos anos, né? No contato inicial é assim, normal, né? Porque assim, antes de ser um indivíduo-alvo, eu fui uma pessoa normal, né? Entre aspas, normal. Eu sei como que é, como funciona a coisa, como funcionam as relações, etc e tal. Agora, isso que você falou acontece comigo já há muito tempo, desde que eu me tornei individual. E isso, inclusive, quem cita isso de forma técnica é o senhor Felipe Saboia, em seu livro MKTech, volume 1, questão das relações sociais, tá? Como o gang stalking, né, o assédio organizado, destrói as relações sociais. Ele cita logo no início do livro, ou se tiver um tempinho depois eu passo esse livro. Mas muito obrigado aí, seja bem-vindo, tá? E vou passar a palavra agora para a próxima pessoa. Só pedir, pessoal, que eu botei no chat o canal no YouTube da associação, que é muito importante esse canal no YouTube, que a gente tem depoimento de várias vítimas do Brasil, tem 3 anos de depoimento, tem depoimento de pessoas de outros países, Argentina, México, Estados Unidos, pessoas aí que trabalham na área ativista, que pertencem a organizações do Chile e por aí vai, tá? Então é muito importante o pessoal se inscrever para dar uma força também no nosso canal, tá bom? Obrigado aí, Alec. Tô com a Amanda, na verdade é o Léo, né? O Léo e a Fabiana que estão aqui também. Tudo bem, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Oi, Léo, tá ouvindo? Fabiana? Então, acho que tá com um problema de áudio. O Léo ali, mas não faz mal, ele pode falar depois. O senhor Antônio faz parte aqui da associação também, Antônio Lavagnini. Tudo bom, Antônio? Aumenta. Tá dando problema. Francis, pode falar agora? Pode sim, meu amigo. Pô, porque tava ligado, eu tô com o celular ligado na caixinha, porque também baixo, né? E aí, cara, eu não tava conseguindo falar por disso, entendeu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Tudo tranquilo? Beleza, Opa, Francis. desculpa. Não, tranquilo, por quê? Pô, cara, eu tô querendo fazer um vídeo aí, cara, sobre indivíduo-alvo, cara, entendeu? Se apresentar que ele falou, tá. Léo, Boa tarde, meu nome é Leonardo, moro no estado do Rio de Janeiro. Tenho 38 anos, moro no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. Né, eu sou vítima de gang stalk, né, policiais civis, rodoviários e um federal envolvido. Né, o major da Polícia Militar também está envolvido. Né, sou vítima de 9 anos, né? Pedi um emprego, minha carteira de motorista, né? Os caras me jogando falso crime nas minhas costas, né? E é isso aí, pessoal, com essa história, né? Entendeu? Mas é isso aí, todo mundo tem. Um pouquinho do seu relato aí, uns minutinhos aí pro pessoal mais novo aí se identificar, né? Ver o que acontece, né? Não sei qual pessoa experiente aí tá junto com a gente também. Fala aí, Léo. Então, beleza, então. Pô, eu vou deixar mais pra frente, eu falo mais pra frente. Valeu. Tranquilo. Bom, complementando aqui, olá, Vinícius o Samuel tinha falado, meu nome é Antônio, para aqueles que não me conhecem, faço parte da associação, sou um indivíduo-alvo, vai fazer 2 anos, eu sou advogado, ex-prestador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, também encontrei o meu refúgio e o meu porto seguro através da internet, que é a associação, que eu posso dialogar sobre o fato, até mesmo porque no início dos ataques, como todos, eu acredito que as pessoas próximas de mim, familiares e amigos, acreditavam que eu estava divagando e estava com algum problema, tipo esquizofrenia, surto, alguma coisa do gênero, né? E aproveitando o ensejo, eu chamei algumas pessoas aqui de São Paulo para bater um papo. Por quê? A gente deveria adotar também um padrão, verificar padrões dessas torturas. Por quê? Eu estava vendo uma matéria, só me esticar um pouco, eu peço licença para fazer isso. Tá, gente? Eu estava vendo alguns sintomas de pessoas esquizofrênicas, que existe voz de controle, voz de comando, esse tipo de coisa. Mas não existe voz que conversa com terceiros. Sempre a voz da pessoa que tem esquizofrenia, sofre com esse mal, é voltada a voz para ela, e não para terceiros. Coisa que é totalmente dispare do nosso caso, porque eles conversam entre eles. Então não tem como ser. Tirando isso, também as agressões físicas,
que é os choques, fazer você ter uma arritmia, esse tipo de coisa, tá? Mas em outra ocasião a gente se aprofunda nesse. Desde já, desejo boa tarde a todos. Pode continuar, Samuel. Então, Antônio, quiser passar a palavra, a gente está aqui na sequência. Pode falar, Vinícius, desculpa. Pode continuar. Você já terminou o seu relato? Pode falar. Posso, né? Não entendi, desculpa. Você já terminou o seu relato? Ah, sim. Pode passar. Seguir adiante. Tá ok, tá obrigadão. Está também com a senhora Denise, que está aqui com a gente também, que faz parte também da associação. Tudo bom, Denise? Quer falar um pouco com a gente? Oi, tudo bom? Olha, hoje, como houve aquela pergunta de encontrar padrões, eu postei um breve resumo do meu ponto de vista, né? E postei também bibliografia de livros e já estão postados lá na equipe administrativa. E a pessoa pode ver também a Lei de Neurodireitos do Rio Grande do Sul, que já foi aprovada, já foi publicada, e também coloquei o número da PL, que foi aprovada, mas não foi publicada, foi aprovada em 15/6 e não foi publicada, né? Eu também tenho que colocar que existe já um laboratório forense no Chile, né? Além da associação. Tem a lei também de neurodireitos na Europa, né, que é mais voltada para a proteção da saúde da pessoa, e a dos Estados Unidos, que é mais voltada para a proteção das patentes, né, porque se você vai fazer um mapeamento cerebral, você está pondo em risco a produção intelectual do país, né, e o desenvolvimento das empresas também. E também eu tenho a aportar que esse tipo de atividade de não regularização da lei, ela afeta a previdência, né, porque ela reduz o tempo de vida do trabalhador, né, e ela também gera despesa para o SUS, né, não só para o CAPS, mas para o SUS também, porque a pessoa começa a ter diversas comorbidades, né, com a acidificação do sistema e o estresse, né. Então, assim, também como prevenção, né, eu acho que as terapias complementares do CAPS, né, que foram adotados assim, recentemente, e a arte-terapia também aumentam as ligações neuronais, né, que são rompidas com o estresse sistemático, né. E também é uma coisa interessante quando a pessoa faz algum tipo de esporte, tipo 20 minutos de atividade física, uma voltinha, um banho de mar, pega um pouquinho de sol, né? Tudo isso vai liberando, vai melhorando a saúde da pessoa, né? O estresse, às vezes, fazem umas bolinhas, assim, que são os gânglios inflamados, que dão uma sensação de fibromialgia, né? A pessoa tende com o holossônico ficar com um pouco esse negócio de voz intracraniana, né? Ela tende a ficar assim mais dispersiva, com mais dificuldade às vezes cognitiva, né? O excesso de maus tratos, né? De violação dos direitos humanos faz com que a pessoa ela aumente ela desregule o cortisol, a acetilcolina, o GABA, né? Isso tudo tem a ver assim com concentração, com sono, com qualidade de vida, né? E também com a saúde mental, né? E realmente também ocorre comigo essa questão do afastamento das pessoas, apesar que, como eu sou autista nível 1, os meus sintomas foram aumentados, né, com isso. E eu, no caso, a minha saúde piorou bastante depois que tudo isso começou, né? E, bom, eu fico assim entre o SUS, né? E a dívida da minha família, o gasto
da minha família com a tentativa de me restaurar, de me recompor, de me reintegrar. É realmente uma coisa absurda. Você ter uma pessoa doente na família é muito complicado para a família. Isso cria um endividamento, né? Que adiante pode ser comprado, né? Por um outro país, por exemplo, né? E eu fico com a impressão de que a gente está falando também de soberania, né? Porque se você tem um país que adoece, se você tem um país que tem catástrofes, né? Se você tem um país que se inunda em dívida, que as pessoas têm menos expectativa de vida, caiu de 80 e poucos para 76, né? Então você está falando de um país que envelhece, que em breve vai ter uma despesa muito alta, né? E de repente, assim, não vai ter, assim, uma taxa de natalidade tão grande, porque os ataques dos homens são em menor percentual, mas são muito fortes, geralmente atacam exatamente o saco escrotal, assim, né? Dentre as áreas que atacam. E as mulheres atacam também, de todas as formas, né? Você com estresse pós-traumático e a lavagem cerebral, para que você faça sexo, existem 2 tipos de reação, e um deles com o excesso e o tempo é exatamente a aversão, né? Então você começa a ter pessoas assim que não fazem sexo e aí começam a ter assim uma desregulação hormonal, né? Por isso que, inclusive, eu tenho mais do que 50 anos, né? Eu tenho 57 anos e recentemente eu tive a menopausa, então essa desregulação já ocorreria, né? Então, eu como tenho a menopausa, eu já sou uma candidata legal para se atacar, porque naturalmente eu já vou estar desestabilizada, né? E como mulher, a probabilidade de eu ter um emprego é altíssima, como considerada deficiente, né? Ainda que eu tenha um QI acima da média, eu não tenho um padrão típico, então ninguém quer alguma coisa que não sabe o que é, né? Então a empregabilidade do autista é de 8 a 15%, então o autista ele é um candidato também muito bem quisto, assim, para poder fazer esse tipo de coisa, além de que ele tem um problema que ele tem um pensamento mais rígido, então ele tem ideias mais fixas, né? Então, se ele tem um problema, ele fica pensando naquele problema. E ele não consegue sair muito bem dos seus traumas, porque ele precisa de um auxílio, né? Então, esse auxílio ele pode ser dado, né, com as terapias integrativas do SUS, que são, por exemplo, a auriculoterapia, que já está sendo oferecida no CAPS, né? Com a possibilidade de fazer um alongamento, porque com o estresse existe uma contração muscular, né? Então a gente já está partindo para a solução, né? Com uma alimentação menos acidificante, né? Que tenha vinagre, que tenha limão, porque o vinagre ele também tira vontade de comer doce, né? A batata doce também tira vontade de comer doce, e o doce ele dá muita depressão, né? Só que essa alimentação que é adequada para todos os tipos de problema psiquiátrico, que reduziria os lipídios, né, a gordura, os ataques cardíacos, melhoraria a saúde. Isso não é assim, essa dieta mais low carb, assim, né? Eu estou falando de batata doce, estou falando de abacate, estou falando de óleo de abacate, azeite de oliva, né? Proteína de ovo, proteína de carne, verdura, né? Verdura escura, nozes. Às vezes uma pessoa que está sem emprego, ela não tem acesso, tá? Então ela começa a comer muito carboidrato e ela começa a ficar assim com mais chance de ficar mais inflamada, porque a caseína do leite, né, o açúcar, o trigo, né, ele tem mais de 100 itens de trigo que são assim inflamatórios. Então, quando você tem essas causas e condições em um país que já tem um desemprego alto, vai entrar aí a IA,
né? E ele vai desempregar aí 40% das pessoas, né? Então, essa gamificação, né, em redes sociais, essas estruturas de exclusão que estão sendo realizadas, né, que usam RPG, que usam dinâmicas de redes sociais, elas assim, são uma forma exatamente de reduzir expectativas de vida, de gerar exclusão, de matar as pessoas mesmo, de uma maneira mais discreta. E com uma adenda, né? O ataque, ele implode por dentro da sociedade, ele implode a relação, ele implode o trabalho, ele implode as relações afetivas, ele afeta o desejo sexual. Claro, se eu estou sofrendo um estupro psicológico regular, né? Ouvindo mensagens subliminares dia e noite, eu não vou ter a mesma motivação que eu teria. Claro, eu já não teria por causa da questão da menopausa, que já desestabilizou. Agora, existem as armas diretas, né, que direcionam exatamente para a tireoide, para o coração. Por quê? Porque essas áreas, por exemplo, geram uma taquicardia, uma síndrome do pânico, né, uma variação de pressão. Elas afetam no sono, elas afetam na atenção. Então, assim, outra questão, essa coisa de afetar muito a barriga, né? O intestino, ele é o segundo cérebro, né? Então, assim, quando você desestabiliza as microbiotas intestinais, né? Você afeta na absorção. Quando o intestino está inflamado, é como se fosse uma rede que fica meio que aberta, né? Então, você não consegue absorver certas coisas. Então, você tem, assim, por exemplo, por falta de... juntando a alimentação inadequada, o estresse, a comida, né? Tudo. Né? Você começa a ficar mais estressado, você começa a ficar mais inflamado e você começa a absorver menos os nutrientes. Então, você fica com menos neurotransmissores, né? E você começa a se desempenhar pior, né? Então, tem que fazer todo esse esforço preventivo, né? Porque a tendência, se não houver uma normatização de leis, sim, e uma informação, uma cultura, né, uma explicação para as pessoas que estão envolvidas na Previdência, no CAPES, né, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, as pessoas não vão ter a condição de avaliar esse problema, porque esse problema, ele é transdisciplinar, ele é um construto social, entendeu? São uma série de coisas, uma série de interesses que estão aí por trás, né? Eles têm que reduzir em 40% da população mundial, né? E é isso. Opa, eu vou parar de falar aqui, pode passar para o próximo. Tá bom então, Denise, obrigado. Está com a Naomi também, Naomi Alessandra. Tudo bom, Naomi? Tá ouvindo aí? Quer abrir o microfone e falar um pouco com a gente? Oi, tudo bem? Eu me chamo Naomi, eu tenho 35 anos, eu moro na Grande São Paulo e começou a aparecer um monte de coisa na minha cabeça faz mais ou menos um ano e eram sempre manipulações. Eles inventavam que eram determinadas pessoas que eu conhecia que tinham colocado um chip na minha cabeça e depois mudavam a versão e eu tentava fazer denúncia, eu tentava fazer uma coisa, só que eles estavam sempre me manipulando. E aí as pessoas da minha família quase me internaram. Eu fui quase internada contra a minha vontade no manicômio por conta dessas manipulações, dessas coisas que estavam aparecendo na cabeça e eu ainda não sei exatamente o que está acontecendo, mas eles me disseram que, na verdade, eu já estou sendo alvo. Já estou sendo manipulada, né? Há décadas. E que foi por isso que eu não consigo me desenvolver em vários aspectos. Por exemplo, graduação, sempre que eu tento, eu não consigo terminar. Daí eles disseram que todas as coisas que dão errado na minha vida, que é todos os aspectos, é porque eles que estão fazendo isso pra torturar mesmo, simplesmente por sadismo. E às vezes inventam que é por um motivo, só que aí mudam o motivo e aí cada hora eles me fazem acreditar
que é por um motivo diferente e também com uma teoria diferente do que está acontecendo. Eles me mostraram que, na verdade, todos os problemas psicológicos que eu tive a vida toda, e eu gastava R$800 por mês quase com remédios psiquiátricos, e depois, alguns meses eles me mostraram que, na verdade, são eles que regulam a forma como eu me sinto. Eu não precisava nem tomar remédio nenhum. Eles me mostraram, isso é se sentir com síndrome do pânico. Aí eles me deixaram morrendo de medo de fazer coisas como, sei lá, colocar a panela no fogo ou tomar banho, medo de tomar banho. Depois mostraram como que é uma pessoa que, sei lá, que tem outro problema psicológico, e ficaram alternando, assim, sabe, manipulando a forma como eu me sentia, a forma como eu pensava, de modo muito absurdo, um modo muito, sei lá, irreal. É muito estranho saber o quanto eles conseguem manipular uma pessoa e a forma como ela se sente. Se eles quisessem, eles me deixariam agonizando, sabe, de dor física ou psicológica, porque me mostraram como que eu sentia um nervosismo extremo. Nossa, foi muito horrível, e eu tô presa nisso, e eu preciso sair disso. Não dá pra continuar vivendo assim. Eles, sei lá, fizeram todos os aspectos ruins, e todas as vezes que eu me sentia mal nos ambientes, eu descobri que era de propósito, não era coisa minha, eram eles que estavam fazendo isso durante, sei lá quanto tempo, desde que eu era jovem, mais jovem. Que sempre tinha sido eles, por mais que eu tenha ficado sabendo que tinha alguma coisa acontecendo na minha cabeça há cerca de um ano. Eles falaram que, na verdade, sempre estavam lá boicotando a minha vida, só que eu não fazia a mínima ideia. Eu achava que era coisa minha mesmo. Todos os problemas psicológicos, todas as coisas que estavam dando errado. Eu achava que era eu, mas não era eu. É tortura, e eu queria saber, sei lá, o motivo, ou se é simplesmente sadismo, e sei lá, se existia alguma coisa pra bloquear isso, pra fazer eles pararem. Agora eles estão me fazendo acreditar no solipsismo, porque eles conseguem me fazer acreditar em coisas que eu nunca acreditaria. Solipsismo é como se só eu existisse e as outras pessoas ao meu redor, e tudo ao meu redor fosse meio que uma matrix, porque eles conseguiram fazer, sei lá, objetos se teletransportarem, eu não sei como, e até e não era só ilusão, sei lá, visual, era porque eu senti, sabe, por exemplo, eu coloco meu gato pra fora, eu pego meu gato, coloco pra fora do quarto, fecho, e ele tá do lado de dentro, sabe, no mesmo segundo. Umas coisas inexplicáveis, assim, que eu não consigo entender. Que eu penso, mas se isso é só dentro da minha cabeça, como que isso tá acontecendo? E eu nunca tive esses problemas, foi do nada. De repente começou a acontecer esse monte de coisa super absurda, super estranha. As pessoas começaram a agir de maneira estranha, algumas pessoas, né? Poucas, mas mesmo assim, tudo de uma vez, assim. E eles falam que é como se eu estivesse num tipo de inferno mesmo, e é isso. Eu tô sendo torturada porque sim, e não, sei lá, eu preciso de alguma maneira de conseguir sair disso. Senão eu vou continuar, sei lá, como um fracasso em todas as áreas da minha vida, se eu não conseguir me libertar disso, deles, seja lá quem eles forem exatamente. É isso. Obrigada por ouvir. Tá ok, Naomi. Obrigado você por ter vindo e compartilhar com a gente seu relato. Eu já estou aqui fazendo reuniões no canal desde 3 anos atrás, desde 2021. Eu já vi inúmeros relatos como esse. Tá? Então a gente está aqui por isso que foi criada a associação. A gente entende que é se organizar ou terminar nessa forma. E terminar desamparado, etc. e tal. Por isso que a gente iniciou o trabalho. Tá? Mas eu já vi muitos depoimentos como o seu, aí, as dezenas, talvez até centenas, tá? Obrigado por ter participado. E só comunicar, pessoal, infelizmente, o link da reunião dura 1 hora só. Aí a gente tem que fazer a migração, tá, do Google Meet. Eu já coloquei aqui o link novo no chat, tá? A reunião, esse link ainda dura mais 9 minutos,
Mas já de antemão, todo mundo que está na reunião, dá uma olhada no chat. Já compartilhei no privado do Francis também, tá, Francis? Você colocar lá no grupo, pro pessoal, pra gente migrar a sala de reunião e continuar com a reunião, tá? No link novo. Tá, joia? Então agora falta só 3 pessoas. Na ordem aqui, o Renan Godoy tá com a gente. Tudo bom, Renan? Quer falar um pouco com a gente? Só ligar o microfone. Alô, Renan, seu microfone tá desligado, tá? Se quiser... agora sim. Não quero falar não, Vinícius. Obrigado. Tá bom. Quero ouvir para aprender um pouco. Tá bom então, obrigado pela participação de qualquer forma. A gente tá também faltando aqui Bia Blanco. A Bia tá aqui com a gente, tudo bom, Bia? Quer falar? Ligar o microfone e falar um pouco? Alô, Bia? Agora Oi, tudo bem? Eu não tô podendo falar agora também não. Tá bom então, obrigado. Aqui falou com a gente no chat, o Tauan chegou por último na reunião. As antenas são um problema, principalmente se você tomou... eu não posso falar essa palavra aí, porque essa palavra a gente chama de picadinha, né? Porque se falar essa palavra, o algoritmo corta. Elas possuem a questão do GRA, né? Também que eu não posso falar. Você fica mais sensível às armas micro-ondas. O GRA vibra e transmite mensagens, vibra de acordo com as ondas, nisso carrega mensagem, tá? Obrigado pela participação. Tauan, você quer falar? Se quiser ligar o microfone e falar, pode ficar à vontade, tá? Só não fala essa palavra aí do VA, que começa com VA, nem o GRA, porque senão use um pseudônimo, porque senão o algoritmo derruba o nosso vídeo, ok? Mas se quiser falar, só ligar aí o microfone, tá? Você quer falar com a gente? Dá uma palavra? Se não puder também é só falar aqui no chat, não faz mal. Beleza. Não, beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza, campeão. Sem problema. A gente respeita aqui a privacidade de cada participante. Aí quem não puder falar via microfone pode usar o chat, né? Esse é o objetivo, tá? Então, ô Francis, a gente ainda tem mais 6 minutos nessa sala de reunião. Depois tem que fazer migração. Então, por gentileza, olhem aqui no chat e copiem o link que eu botei agora, tá? Há 7 minutos atrás. Tá no grupo, né? O link foi compartilhado no grupo lá. Eu só queria reforçar nesses minutos aí, aproveitar o gancho do depoimento da Naomi sobre a pronúncia dela, né? Então, assim, muitas vezes a nossa memória ela é ativada através da própria palavra que sai da nossa mente ou da nossa boca, da nossa garganta, vamos falar assim. Então, por exemplo, eu vi que você sentiu uma dor emocional a se expressar, de tão cravado que isso está na sua mente, mas é que assim, existem níveis e níveis de consciência relacionados à intensidade da emoção que a gente está envolvida dentro daquela cena que eles colocam na nossa mente, né? Então, uma coisa é a gente falar, por exemplo, do que acontece, né? Por exemplo, quando eles estão me torturando, porque assim, o que acontece é uma automutilação, né? Gematria, depois, se você quiser, a gente tem um grupo de ciência e espiritualidade lá que ensina alguns tipos de exercícios alquímicos que amenizam bastante essa sensação de tortura, porque quando você se autoafirma que você está sendo vítima, que você está sendo torturada, que você é mal, então assim, existem 2 tipos de você fazer essa pronúncia, né? Um é o nível de você expressar isso sem se envolver emocionalmente com a situação em si, que acontece mentalmente, né? E a gente exterioriza ela quando a gente abre a boca para falar, a gente está exteriorizando, a gente está extrusionando uma situação do campo mental. Então a gente está dando vida para algo que a gente está criando. A nossa mente é a mente criadora, o nosso poder criador ele está sendo usado de uma forma destrutiva. Então, existem exercícios, né, que realinham o nosso centro vibracional e deixam a gente isento de sofrer uma queda, digamos assim, uma queda
dentro do nosso campo mental, né, uma queda emocional, e dissipar energia, ficar sofrendo essas lembranças. E existe outro nível quando você vivencia isso sem ser afetado por isso, entendeu? Então, o fato de, por exemplo, quando você fala isso sem se envolver emocionalmente, você sofre menos. Isso que eu estou tentando explicar. E a técnica de tortura deles é sempre essa. Isso chama lei do triângulo, né? É um exercício que existe, por exemplo, que é o contrário do que Jesus pregava. Vou dar um exemplo de Jesus, né? Por exemplo, Jesus falava que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E amar o próximo a ti mesmo. Então, por exemplo, ele é o caminho, a verdade e a vida, para você lembrar dele em tudo que você está fazendo. Então, se você lembrar dele em tudo que você está fazendo, você não vai falar que você é vítima de tortura, porque você vai estar perdendo tempo lembrando dele. E quando você faz isso, você se eleva espiritualmente, porque você anula o seu raciocínio, você transforma o seu raciocínio que está sendo estimulado em um nível de consciência que é neutro, que é amor, porque você está pensando numa vibração suprema, superior, que é o seu próprio eu, entrando em contato com você através desse nível mental. E aí o que acontece? Quanto mais você fazer isso, mais isso vai se tornar um exercício durante o seu dia, e mais você vai se fortalecer dentro desse nível vibracional. Então aí, com o tempo, você vai sofrer menos, porque esse nível vibracional, ele é igual um campo eletromagnético. Ele cria espaço dentro da gente, ele amplifica. Então, se você exercitar isso dentro de você, você vai conseguir, de certa forma, com o tempo, né, dependendo de você, até se libertar disso, digamos assim, um nível perfeito ou sublime, ou até superior, além daquilo que a gente imagina, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua percepção e dedicação em praticar esses exercícios, entendeu? Então, se você tiver interesse, depois você me chama que eu vou te ensinar esse mistério da lei do triângulo que está por trás dessas vozes, entendeu? Que aí você vai ver que, por exemplo, o que faz emanar energia, o que faz sofrer, não é a questão da tortura, é a questão de você pensar. Independente do que você está pensando, é igual uma torneira. Você pensou, a torneira abriu. Você parou de pensar, o seu contato está com Deus. Porque você está numa consciência profunda, você está num nível de não identificação com os seus atos e com o seu passado e com você mesmo.